Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 2 do segundo livro de Samuel. Este capítulo 2 ocorre durante um período aí de turbulência na história de Israel, período marcado pela transição de liderança após a morte de Saul. O capítulo também reflete uma época de divisão e de lutas pelo poder, onde o reino de Israel está fragmentado. Culturalmente, o texto evidencia a importância da linhagem, da honra e também da lealdade tribal, fatores essenciais no contexto sociopolítico da época. A ascensão de Davi e de Isbosete acentua a instabilidade e também as rivalidades internas, elementos comuns em narrativas de transição de poder. Quando continuamos a analisar o segundo capítulo deste segundo Samuel, entendemos que o capítulo 2 apresenta um período crucial na história de Israel, destacando a transição e também o início do reinado de Davi. Esta passagem é teologicamente significativa, pois ilustra a fidelidade de Deus e também as suas promessas e a complexidade do plano divino em ação. Davi, um homem segundo o coração de Deus, busca a orientação divina antes de tomar decisões importantes, como sua mudança para Hebrom, e esta atitude reflete uma dependência total de Deus, porque todos os homens que adoram a Deus e que buscam com Deus uma intimidade reconhecem que são dependentes do Senhor. E isto é um exemplo para todos nós que servimos a Deus e que queremos andar na sua presença. Depender do Senhor em todas as áreas da nossa vida. A unção de Davi como rei de Judá, que está ali no versículo 4, simboliza o cumprimento das promessas de Deus. Ele havia sido escolhido e também havia sido ungido por Samuel anteriormente, e agora vemos a concretização deste chamado. Este momento representa a soberania divina na escolha de líderes, indicando que Deus está no controle da história e dos reinos humanos. No entanto, a divisão do reino, com Isbosete reinando sobre Israel e Davi reinando sobre Judá, revela a continuidade do conflito e da desunião, antecipando desafios futuros para Davi, o que nós vemos ali nos versículos 8 e também nos versículos 9 e 10. A batalha em Gibeon, dos versículos 12 a 17, e a subsequente perseguição e a morte de Azael, que está relatada entre os versículos 18 a 23, ilustram as tragédias ou os conflitos humanos que são consequências do pecado. Estes eventos são um lembrete sombrio de que, mesmo em meio ao cumprimento das promessas de Deus, a humanidade ainda luta com suas falhas e também com suas divisões. A violência e o luto permeiam este capítulo, destacando a necessidade da redenção e da paz que somente Deus pode trazer. Em resumo, o capítulo 2 do segundo livro de Samuel não é apenas uma narração histórica, mas um texto rico em teologia. Ele nos ensina sobre a soberania de Deus, sobre a importância da obediência e a consulta ao Senhor, e também sobre a complexidade do plano divino em meio à realidade humana. Este capítulo prepara o terreno para o futuro reinado de Davi, um precursor do reinado eterno de Cristo. A promessa do Messias é um tema subjacente
que ecoa através da história de Davi e culmina em Jesus Cristo, o filho de Davi, o Rei eterno de Israel. Este foi o resumo do capítulo 2 do segundo livro de Samuel. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.